Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. A hora da minha partida chegou. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. A história de Paulo começa com a de Saulo, um fariseu zeloso nascido em Tarso da Cilícia, uma cidade de grande importância cultural e intelectual do Império Romano. Tarso era conhecida por sua escola filosófica, rivalizando com as de Atenas e Alexandria. Saulo foi educado aos pés de Gamaliel, o mais respeitado rabino do seu tempo, e conhecia profundamente a lei de Moisés, sendo exemplar em sua devoção farisaica. Esse contexto moldou seu zelo por Deus, embora ainda sem o pleno conhecimento de Cristo. Os fariseus eram um dos principais grupos religiosos de influência em Jerusalém, e Saulo se destacou entre eles como um perseguidor dos cristãos, considerados por ele como hereges. O cristianismo, naquela época, era visto como ameaça à ordem religiosa e tradicional do povo judeu. E Saulo acreditava estar prestando serviço a Deus ao prender e perseguir cristãos. Sua famosa conversão no caminho de Damasco marca uma virada histórica na história da igreja. Uma luz do céu o envolveu e ele caiu ao chão ao ouvir a voz de Jesus. Mas não para por aí, porque um discípulo em Damasco chamado Ananias foi instrumento de cura e também como se fosse uma bússola para o novo convertido. Ou seja, agora a vida de Saulo mudou completamente. Ele foi para o deserto da Arábia e depois voltou a Damasco. Essa fase foi crucial para sua formação teológica direta com Cristo, longe dos apóstolos. Ele começou a pregar nas sinagogas, mas logo enfrentou oposição e perseguição. Ele precisou fugir de Damasco, sendo baixado no cesto por uma muralha, já como um fugitivo por causa do evangelho. Em Jerusalém, enfrentou a desconfiança dos discípulos. O seu passado de perseguidor da igreja pesava sobre ele. Barnabé, no entanto, intercedeu por ele, garantindo aos apóstolos que sua conversão era genuína. Mesmo assim, Paulo continuava sendo um alvo de ameaças e perseguições, o que o levou de volta à sua cidade natal, Tarso, onde permaneceu por alguns anos ali. E durante esse tempo, a igreja em Antioquia cresceu e enviou Barnabé para ajudar na edificação dos novos convertidos. Barnabé então buscou Paulo em Tarso e o levou até Antioquia. Ali ambos ensinaram por um ano, e os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Essa cidade multicultural, com forte presença grega e romana, foi o berço do movimento missionário gentílico. Antioquia da Síria era uma cidade estratégica do Império Romano, onde judeus, gregos e romanos conviviam. Isso preparou Paulo para lidar com as diversas culturas que encontraria em suas viagens. E ele se tornou um elo entre a tradição judaica e o mundo greco-romano, usando sua formação rabínica em sua cidadania romana como instrumentos da missão. Essa preparação inicial de Paulo foi marcada por um profundo processo de quebrantamento, formação e ensino. Ele precisava, na verdade, abandonar sua autossuficiência farisaica e se revestir da humildade de Cristo. E o interessante é que a sua teologia não foi herdada dos apóstolos diretamente, mas recebida por revelação de Jesus, o que conferiu singularidade à sua vocação. A vida de Paulo, desde esse ponto, tornou-se um modelo de renúncia e obediência. Ele já não buscava glória para si, mas para Cristo. Seu ministério seria marcado pelo sofrimento, mas também por grandes frutos espirituais. Antes de iniciar suas viagens missionárias, ele já havia compreendido que viver é Cristo e morrer é lucro. Posteriormente, Paulo se tornaria o apóstolo dos gentios, não por escolha própria, mas por vocação divina. Sua trajetória começou entre os judeus, mas seu chamado alcançaria os confins da terra, cumprindo o plano soberano
de Deus. A primeira viagem missionária de Paulo teve início a partir de Antioquia da Síria, por volta de 48 d.C., após a igreja local, sob direção do Espírito Santo, separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. E essa decisão partiu de uma igreja que era madura e muito vibrante naquela época, composta por líderes de várias origens culturais e étnicas. Antioquia era uma metrópole greco-romana cosmopolita, onde a convivência entre judeus e gentios favorecia o início de um ministério transcultural. E a primeira parada foi na ilha de Chipre, onde Paulo e Barnabé pregaram nas sinagogas judaicas. A cidade de Salamina foi o primeiro palco de sua pregação. Em Pafos, encontraram o mágico Elimas, que tentou impedir a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu com autoridade e Elimas ficou de uma forma temporária cego. Esse evento marcou não só a conversão do procônsul, mas também o início da liderança visível de Paulo sobre Barnabé na missão. A cultura de Chipre era influenciada por elementos helênicos e pagãos, com forte presença de práticas ocultistas, como exemplificado por Elimas, que não era ali muito chegado a Deus. Mesmo assim, a pregação do evangelho teve efeito poderoso. Esse contraste entre luz e trevas se tornaria constante em toda a trajetória de Paulo. Após deixar Chipre, seguiram para Perge, na Panfília, onde João Marcos os abandonou e voltou a Jerusalém, o que causaria tensões futuras. De Perge, Paulo e Barnabé subiram até Antioquia da Pisídia, uma cidade influente da província da Galácia, com colonos romanos e judeus da diáspora. Lá, Paulo pregou na sinagoga com ousadia, recapitulando a história de Israel e apontando para Cristo como cumprimento das promessas. Inicialmente, bem recebido, ele foi depois rejeitado pelos líderes judeus, o que o levou a anunciar que se voltaria aos gentios. A decisão de pregar diretamente aos gentios marcou uma virada no ministério de Paulo. Em vez de focar exclusivamente nos judeus da diáspora, ele começou a construir comunidades cristãs entre os gentios convertidos. E isso causava escândalo entre os judeus tradicionalistas, mas também abria espaço para um crescimento exponencial da igreja entre os não-judeus. Em Icônio, essa tensão ficou ainda mais evidente. Muitos creram, mas outros planejaram a sua morte. De Icônio foram para Listra, onde Paulo curou um homem coxo, e o povo, tomado por superstição, pensou que Barnabé era Júpiter e Paulo Mercúrio. A cidade era profundamente influenciada pela mitologia greco-romana. Essa reação cultural demonstrava como o povo estava propenso a interpretar milagres à luz de seus deuses antigos. Paulo, horrorizado com a idolatria, rasgou suas vestes e apontou para o Deus vivo. Pouco tempo depois, os mesmos que queriam adorá-los, instigados por judeus, apedrejaram Paulo até pensarem que estava morto. Mesmo com tamanha perseguição, Paulo sobreviveu de uma forma milagrosa e continuou sua missão. Em Derbe, próximo de Listra, ele continuou a pregar com coragem. Ali muitos creram e foram discipulados. Após isso, Paulo e Barnabé voltaram às cidades por onde haviam passado, fortalecendo os novos convertidos, estabelecendo presbíteros e exortando-os a permanecerem firmes na fé. O retorno à Antioquia da Síria foi marcado por alegria e prestação de contas à igreja enviadora. Eles relataram tudo que Deus havia feito entre os gentios. E essa viagem revelou a estratégia missionária de Paulo: pregação nas sinagogas, conversão de gentios, perseguição, estabelecimento de igrejas locais com presbíteros e o retorno para confirmação e encorajamento. Era um modelo reprodutível e eficaz para a expansão do evangelho, e Paulo teve muito sucesso. Culturalmente, essa primeira viagem mostrou a complexidade do mundo greco-romano. Havia uma mistura de elementos judaicos, filosóficos e pagãos. Então Paulo precisou adaptar sua abordagem conforme o contexto, mas nunca diluiu a verdade do evangelho por causa da cultura.
E sua firmeza doutrinária e sensibilidade cultural fizeram com que fosse ouvido por muitos, mesmo em meio à oposição. Essa primeira viagem consolidou Paulo como missionário e estrategista. A combinação entre zelo espiritual, conhecimento das Escrituras, coragem diante da perseguição e inteligência cultural foi decisiva para Paulo. Ele não apenas pregava, mas formava igrejas saudáveis com liderança local, o que garantia a continuidade do evangelho mesmo após sua partida. Então, era o início de uma obra que ecoaria por séculos. A segunda viagem missionária de Paulo começou após uma dissensão entre ele e Barnabé sobre a participação de João Marcos, que os havia abandonado anteriormente. Barnabé seguiu com Marcos para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas como novo companheiro. A separação, embora dolorosa, ampliou o alcance missionário. Essa nova fase do ministério revelou como Paulo se adaptava às mudanças e priorizava a missão acima dos vínculos pessoais. Eles partiram da Síria rumo ao norte, passando pelas regiões da Cilícia e da Galácia. Em Listra, Paulo encontrou Timóteo, um jovem discípulo de boa reputação entre os irmãos. O apóstolo o circuncidou, não por necessidade doutrinária, mas por estratégia missionária, já que Timóteo era filho de judia e grego. Assim, Paulo demonstrava sensibilidade cultural e disposição para eliminar obstáculos que impedissem a evangelização dos judeus. Na Frígia e na região da Galácia, Paulo teve sua rota alterada de uma forma totalmente sobrenatural. O Espírito Santo não permitiu que ele pregasse na Ásia e nem na Bitínia. Então, em uma visão, um homem macedônio lhe apareceu dizendo: "Passa a Macedônia e ajude-nos." Esse chamado levou o evangelho à Europa pela primeira vez. Era um marco decisivo, pois indicava que a missão agora alcançava o mundo helênico em sua profundidade. Chegando à cidade de Filipos, uma colônia romana importante da Macedônia, Paulo não encontrou sinagoga, o que indicava baixa presença judaica. Ao invés disso, dirigiu-se a um local de oração à beira do rio, e lá encontrou mulheres reunidas, entre elas Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Deus abriu seu coração para o evangelho, e ela foi batizada com a sua casa. Isso marcou a fundação da primeira igreja cristã em solo europeu. A seguir, Paulo libertou uma jovem possessa que dava muito lucro aos seus senhores por meio de adivinhações. Ao verem que perderam seus ganhos, os donos da jovem incitaram a multidão contra os missionários, que foram espancados e presos. Na prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos quando o terremoto abriu as portas da cadeia. O carcereiro, assustado, se converteu com toda a sua família. A igreja de Filipos nasceu em meio a milagres, perseguição e conversões extraordinárias. De Filipos, seguiram para Tessalônica, uma cidade comercial importante com a comunidade judaica muito mais significativa. Paulo pregou por 3 sábados nas sinagogas e muitos creram, tanto judeus como gentios, inclusive mulheres influentes. A oposição, no entanto, cresceu e Paulo precisou sair às pressas, indo para Bereia. E em Bereia ele encontrou judeus mais nobres, que examinavam as escrituras para verificar o que ouviam. Muitos creram, mas a perseguição o alcançou novamente. Em seguida, Paulo foi enviado a Atenas, centro intelectual do mundo antigo. A cidade era dominada por ídolos, templos e escolas filosóficas. Paulo, profundamente comovido com a idolatria, discutia diariamente nas sinagogas e na praça pública. No Areópago, apresentou um discurso brilhante, usando elementos da cultura grega, como o altar do Deus desconhecido, e citando até poetas locais para apresentar o evangelho. Alguns zombaram, outros quiseram ouvir mais, e alguns creram. Entretanto, o evangelho em Atenas enfrentou resistência filosófica. Epicureus, que valorizavam o prazer e evitavam o sofrimento, e estoicos, que exaltavam o autocontrole e a razão, ouviram Paulo com ceticismo. Ainda assim, ele usou a própria cultura deles para anunciar o Deus Criador e o juízo vindouro.
A mensagem cristã chocava-se com a religiosidade politeísta e a filosofia secular, mas encontrava eco nos corações preparados por Deus. Após Atenas, Paulo foi para Corinto, uma cidade portuária conhecida por sua imoralidade e paganismo, principalmente quando eles faziam o culto à deusa Afrodite. Em Corinto conheceu Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma, com quem trabalhou como fabricante de tendas. Permaneceu ali por 1 ano e meio, ensinando diariamente e formando uma igreja saudável, embora cheia de desafios morais e doutrinários. Deus lhe apareceu em visão, garantindo proteção para continuar pregando com ousadia. Encerrando sua segunda viagem, Paulo retornou por Éfeso, onde deixou Priscila e Áquila, e depois voltou a Jerusalém e Antioquia. Essa jornada consolidou igrejas em cidades estratégicas, enfrentando cada vez mais contextos gentílicos. A missão já não se limitava ao Oriente Médio, mas agora impactava o coração do Império Romano. Paulo mostrava-se não apenas um evangelista, mas também um plantador de igrejas e mentor de líderes, como Timóteo. A terceira viagem missionária de Paulo começou por volta do ano 54 d.C., novamente a partir de Antioquia. Seu objetivo principal agora era fortalecer as igrejas já plantadas, consolidar a liderança local e combater heresias que ameaçavam a fé cristã naquela época. Paulo seguiu por terra pelas regiões da Galácia e Frígia, fortalecendo os discípulos. Sua principal estadia foi em Éfeso, onde permaneceu por cerca de 3 anos, mais do que em qualquer outro lugar. Éfeso era a capital da província romana da Ásia e um centro comercial e religioso estratégico, lar do famoso templo de Ártemis, Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era repleta de práticas mágicas, idolatria e culto imperial. Em Éfeso, Paulo começou pregando na sinagoga, mas após resistência transferiu seus ensinos para a escola de Tirano, onde diariamente ensinava durante 2 anos. Sua pregação impactou não apenas Éfeso, mas toda a província da Ásia. Muitos que praticavam artes mágicas se converteram, queimando publicamente seus livros, um ato que simbolizava a ruptura com a velha vida. Isso gerou alvoroço entre os que lucravam com o comércio religioso local. Um tumulto provocado por Demétrio, o ourives que fazia miniaturas do templo de Diana, revelou o impacto do evangelho naquela cidade. A pregação de Paulo ameaçava a economia idolátrica e o status cultural de Éfeso. O povo, tomado de fúria, encheu o teatro, gritando por horas: "Grande é a Diana dos Efésios!" Foi necessária a intervenção das autoridades para que a multidão se dispersasse. Esse episódio ilustra o poder transformador do evangelho diante de estruturas culturais corrompidas. Após deixar Éfeso, Paulo passou pela Macedônia e Grécia, revisitando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Na Acaia, região de Corinto, permaneceu por 3 meses. Ali escreveu a Epístola aos Romanos, revelando sua profunda teologia da graça, salvação pela fé, justificação e soberania de Deus. Paulo desejava visitar Roma e, futuramente, alcançar a Espanha com o Evangelho, demonstrando sua visão missionária global. Antes de retornar à Ásia, Paulo descobriu uma conspiração para matá-lo. Decidiu então voltar por outro caminho, passando por várias cidades para fortalecer os irmãos. Em Troade, realizou um culto onde pregou de uma forma longa, e um jovem chamado Eutico caiu da janela e morreu. Paulo ressuscitou, reafirmando a autoridade apostólica e o poder de Deus em seu ministério. Em Mileto, Paulo convocou os presbíteros da igreja de Éfeso para um encontro comovente. Ali fez um discurso pastoral carregado de emoção e instrução. Paulo advertiu sobre os lobos vorazes que surgiriam, exortou a vigilância e encorajou os líderes daquela época a cuidarem do rebanho de Deus. Declarou que não os veria mais. E a despedida foi marcada por lágrimas e oração. Esse momento revela o afeto profundo entre Paulo e os líderes que ele discipulou.
A terceira viagem missionária demonstra o amadurecimento do modelo de plantação e consolidação de igrejas. Paulo já não era apenas um evangelista itinerante, mas um pastor de pastores e teólogo e organizador. Ele compreendia a importância da liderança local, da doutrina sólida e da continuidade do discipulado. Suas ações refletiam preocupações com a saúde espiritual duradoura das igrejas cristãs. Culturalmente, Paulo enfrentou desafios em cidades dominadas pelo paganismo, filosofias helenistas e culto imperial. Éfeso, em especial, era um reduto de feitiçaria e de idolatria. Ao confrontar essas estruturas, o evangelho revela-se subversivo, libertador e, ao mesmo tempo, perigoso para a estabilidade da ordem corrupta. As perseguições não eram apenas religiosas, mas também econômicas e políticas. Ao final dessa viagem, Paulo retornou a Jerusalém com o coração inclinado à obediência, mesmo sabendo das profecias sobre sua prisão. Ele levava ofertas das igrejas gentílicas para os pobres da igreja de Jerusalém, um gesto de unidade e amor. Com essa atitude, encerrava uma das fases mais frutíferas de seu ministério e se aproximava do início de seu caminho final rumo ao martírio. Ao retornar a Jerusalém, por volta do ano 58 d.C., Paulo foi recebido com alegria por Tiago e os líderes da igreja local. No entanto, havia preocupações quanto às acusações feitas por judeus cristãos de que ele ensinava os judeus a abandonarem a lei de Moisés. Para demonstrar respeito pelas tradições judaicas, Paulo aceitou participar de um ritual de purificação no templo, acompanhado de alguns nazireus, tentando apaziguar os ânimos. Essa tentativa de conciliação, porém, não teve o efeito esperado. Durante sua estadia no templo, judeus da Ásia o reconheceram e, inflamando a multidão, acusaram-no falsamente de ter introduzido gentios no recinto sagrado. Isso causou um grande tumulto e Paulo foi espancado. Os soldados romanos o resgataram antes que fosse morto e prendeu Paulo para interrogá-lo. Por incrível que pareça, essa prisão salvou a vida de Paulo. Já neste ponto, o apóstolo se tornava símbolo de tensão entre judeus e romanos, entre religião e a nova fé cristã. Enquanto estava detido na fortaleza Antônia, Paulo pediu permissão para falar ao povo. Em hebraico, contou seu testemunho e sua conversão dramática. Mas, ao mencionar que foi enviado aos gentios, os ouvintes se revoltaram novamente. O comandante romano, temendo uma insurreição, ordenou que Paulo fosse interrogado sob açoites, até descobrir que ele era cidadão romano, o que o livrou desse tratamento que seria brutal. Sendo assim, levaram Paulo até o Sinédrio, onde novamente foi alvo de confusão. Com habilidade, Paulo dividiu os membros do conselho ao afirmar sua fé na ressurreição dos mortos, provocando disputa entre fariseus e saduceus. Um plano para assassiná-lo foi descoberto por seu sobrinho, que alertou as autoridades romanas. Paulo então foi transferido sob forte escolta militar para Cesareia, sede do governo romano na Judéia, onde permaneceu preso por 2 anos. Em Cesareia, Paulo foi ouvido por Félix, o governador, que esperava suborno para adiar o julgamento. Depois, Festo assumiu e também ouviu o apóstolo. Diante da falta de provas convincentes e do desejo dos judeus de levá-lo a julgamento em Jerusalém, o que poderia resultar em sua morte, Paulo apelou a César, utilizando seu direito como cidadão romano. Esse ato mudou o rumo de sua vida, garantindo uma viagem a Roma. Antes de ser enviado, Paulo teve a oportunidade de testemunhar diante do rei Agripa II e de Berenice. Em sua defesa, narrou mais uma vez sua conversão e ministério. Agripa ficou impressionado, dizendo: "Por pouco me persuades a ser cristão." Embora inocente de qualquer crime, Paulo foi mantido preso por razões políticas. A viagem a Roma, que poderia parecer uma derrota, era, na verdade, parte do plano soberano de Deus para que o evangelho chegasse ao centro do império. A jornada rumo a Roma foi marcada por perigos. Partiram no final do outono, enfrentando ventos contrários, o que fez a viagem demorar bastante.
Paulo, embora prisioneiro, advertiu os marinheiros sobre os riscos, mas sua voz foi completamente ignorada. Próximos à ilha de Creta, enfrentaram uma grande tempestade que durou 2 semanas. Paulo encorajou todos a manterem a fé, afirmando que Deus lhe revelou que todos iriam sobreviver. Após o naufrágio no mar Adriático, os náufragos chegaram à ilha de Malta. Ali, Paulo foi mordido por uma víbora, mas nada lhe aconteceu, o que causou espanto e levou os locais a ouvirem sua mensagem, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali. Ele também curou o pai de Públio, o principal da ilha, e muitos outros enfermos. Durante 3 meses em Malta, o apóstolo continuou seu ministério mesmo como prisioneiro, demonstrando que nada podia prender a palavra de Deus. Finalmente, Paulo chegou a Roma, onde foi colocado em prisão domiciliar. Apesar de limitado fisicamente, recebeu visitantes e pregava com ousadia e escreveu algumas de suas epístolas mais profundas, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele não cessava de ensinar com toda liberdade e sem impedimento. Roma, epicentro do império, se tornava também solo fértil para o crescimento do evangelho. A chegada de Paulo a Roma cumpre o que o próprio Cristo prometeu. Assim como deu testemunho de mim em Jerusalém, importa também que você dê testemunho em Roma. A capital do mundo antigo agora recebia o missionário mais influente do cristianismo, não como um conquistador militar, mas como embaixador de Cristo. E Paulo semeava a fé nas casas, entre os soldados e até entre os membros da casa de César. Mesmo preso, o evangelho alcançava com poder. Após sua primeira prisão em Roma, Paulo permaneceu por cerca de 2 anos em prisão domiciliar, entre 60 e 62 d.C. Durante esse período, ele escreveu importantes epístolas conhecidas como Cartas da Prisão, nas quais, apesar das circunstâncias, sua fé e alegria eram notáveis. A carta aos Filipenses, por exemplo, revela um coração completamente rendido à soberania de Deus, com expressões como alegrai-vos sempre no Senhor e, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O livro de Atos termina com Paulo ainda preso, mas a tradição histórica e o testemunho das epístolas pastorais indicam que ele foi libertado após essa primeira prisão. Durante esse tempo em liberdade, acredita-se que ele tenha visitado novamente igrejas que já estavam sendo estabelecidas ou já foram. Em Romanos capítulo 15, versículo 24, expressa realmente esse desejo de ir até a Espanha. E certamente escreveu as cartas a Timóteo e Tito, orientando os jovens pastores quanto à liderança e doutrina das igrejas locais. Nesse novo período de viagens e visitas, Paulo demonstra cada vez mais preocupação com a preservação da sã doutrina. E ele via com clareza que falsos mestres surgiriam e que o evangelho deveria ser defendido com coragem. Suas cartas enfatizam a necessidade de líderes fiéis, maridos de uma só mulher, irrepreensíveis, zelosos da verdade e hospitaleiros. Ao mesmo tempo, sua ternura pastoral aflora em conselhos pessoais a Timóteo e Tito, seus verdadeiros filhos na fé. Por volta do ano 64 d.C., um incêndio devastador atingiu Roma. Muitos acreditam que o imperador Nero que começou esse incêndio, mas ele culpou os cristãos, o que desencadeou uma perseguição brutal. Paulo foi preso novamente, dessa vez em condições muito mais duras. Não mais em prisão domiciliar, mas provavelmente em um calabouço subterrâneo com a prisão marmentina, escura, úmida e insalubre, Paulo estava ali agora, no fim de sua vida. Foi nesse contexto que escreveu a sua última carta, 2 Timóteo. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo expressou sentimentos profundos de abandono humano, mas confiança total em Deus. Ele afirma que todos me abandonaram e só Lucas está comigo, mas também diz que o Senhor o fortaleceu. Ao mesmo tempo, há um tom de despedida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas palavras se tornaram um dos resumos mais belos da fidelidade cristã até a morte. A cultura romana via com desconfiança qualquer religião que se recusasse a adorar os deuses do império ou a prestar culto ao imperador. O cristianismo, com sua exclusividade, seu Deus único e seu chamado ao arrependimento, colidia com a tolerância sincrética romana.
Paulo, como figura proeminente entre os cristãos, se tornou alvo fácil para a repreensão. Sua prisão e julgamento provavelmente foram sumários, e como cidadão romano, foi-lhe concedida a decapitação, uma morte menos humilhante. O martírio de Paulo aconteceu entre os anos 64 e 67 d.C. Ele teria sido executado fora dos muros de Roma, na Vila Ostiense, e sepultado no local onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro. Seu sangue derramado se tornou a semente da igreja, assim como tantos outros mártires dos primeiros séculos. Mesmo diante da morte, Paulo nunca hesitou quanto à veracidade e glória do evangelho que pregava. Seu exemplo tornou-se modelo de vida, missão e morte para incontáveis cristãos. Sua fidelidade, coragem e zelo ainda hoje ecoam em púlpitos, salas de aula e campos missionários. O fim de sua vida foi um exemplo de uma carreira de obediência radical ao chamado de Deus. O impacto de Paulo sobre a história da igreja é incalculável. Ele foi responsável por grande parte da teologia cristã do Novo Testamento. Suas epístolas moldaram o pensamento de teólogos como Agostinho, Lutero, Calvino e outros ao longo dos séculos. O mundo helenista, romano e judaico que ele enfrentou foi vencido não com espada, mas com a verdade do evangelho. O martírio de Paulo não foi uma tragédia, mas uma vitória. Ele concluiu a carreira com fidelidade. Deixou um legado doutrinário sólido em comunidades estabelecidas em diversas cidades-chave do Império Romano. Aquele que um dia perseguiu a igreja, agora se tornava sua maior testemunha. A sua vida continua a inspirar, corrigir e encorajar a Igreja de Cristo até hoje.